Graça e paz, amados irmãos. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, vamos seguir com mais uma porção, se o Senhor nos permite, essa noite. Temos seguido com o tema daqueles 4 pontos importantes que nós encontramos na Palavra de Deus, que fazem parte de algo que não é apenas conceitual, mas também muito prático por viver cristão. Às vezes, quando nós mencionamos assuntos relacionados à Trindade, por exemplo, nós achamos que essas coisas são coisas para os teólogos e para os estudiosos, mas, na verdade, com toda a complexidade, eu sempre menciono isso, porque é a minha forma de entendimento. Deus e a sua obra, ao mesmo tempo que é simples, e você vê que muitos cristãos falam assim, irmãos, a obra do Senhor, a vida cristã é algo simples, e nós não podemos discordar, de verdade é algo simples na sua manifestação, mas complexo também no seu entendimento, porque na verdade é a manifestação dos céus na terra, é a manifestação do Espírito de Cristo, é a manifestação da imagem, da glória, é a manifestação de um testemunho, de um mistério oculto. Existem muitos bemóis nessa história, né, por assim dizer, que nos leva para esse nível de complexidade, e a gente não pode ser prático antes de entender, não apenas ficar com um conceito do que seja, mas entender que Deus nos dá uma visão para que a gente possa prosseguir, perseguir, né, e praticar, como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou, sermos praticantes, né? Mas nós não podemos ser praticantes de algo menor. O que o Senhor colocou diante de nós, o propósito que está exposto ao nosso coração e às nossas próprias vidas, é um propósito grande, irmãos, né? Porque o nosso Deus, como eu falava ontem, nosso Deus é grande, não é? Então não teríamos um propósito menor. Então o seu propósito o acompanha eternamente, assim como Ele é eterno, Ele nunca muda, absolutamente nunca muda, e Ele dá prosseguimento àquilo que está no seu coração desde os dias da eternidade, como Paulo fala, né? Para que agora pela igreja muitas formas da sabedoria de Cristo sejam vistas, de principados e potestades nos céus, e ele fala, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Então observa que ele vai para os dias da eternidade, e nós não podemos ser temporais antes de entendermos o atemporal. Nós estamos aqui por causa de tudo isso, irmão. Nós estamos aqui por causa de Deus, nós estamos aqui por causa dos seus propósitos, e estamos aqui para cumprir, né? Nós temos esse chamamento, essa missão, para cumprir esse propósito tão grande. Eu sei que é muito bom, e às vezes dentro da história do cristianismo surgiram muitas escolas que se contradisseram, se antagonizaram por questões que não deveriam, mas fizeram, né? Uma vez, uma determinada época, meus irmãos vão lembrar, brigaram por farinha, e como começou o assunto da transubstanciação, se realmente era o corpo e o sangue do Senhor Jesus, quando se participava da mesa do Senhor, se transformava de fato, ou se era apenas farinha, e não se entende a realidade espiritual que está por trás daquilo, que é a única coisa que o Senhor de fato quer nos falar. E aí chegamos até a farinha e não passamos da farinha, e começa uma tremenda discussão. Então, o assunto é que os conceitos dos propósitos eternos de Deus, eles são de fato altos, mas eles se manifestam na simplicidade. Então nós, como povo de Deus, nós temos que aprender a nos mover em 2 lugares ao mesmo tempo, e por isso nós fomos colocados em regiões celestiais. Por isso que Deus fala, a igreja de Deus que está em Tessalônica. Por que ela é a igreja de Deus? Porque ela está em Deus. Mas apenas está em Deus? Ela está em Deus, assentada nas regiões celestiais em Cristo, por meio de Cristo. Efésios, o ensinamento de Paulo de Efésios no capítulo 1. Mas ela está com os pés nas suas respectivas localidades, os lugares onde ela precisa dar esse testemunho, de trazer os céus para a terra. É a visão de Jacó, da escada que liga os céus com a terra, e Javé está no topo da escada, e os anjos sobem e descem, nessa relação dos céus com a terra. Então Deus deseja de fato não apenas ficar naquele monte, que é o objeto da nossa meditação nesses dias, mas Deus deseja descer e ter comunhão conosco, e não é qualquer comunhão, é a comunhão do Pai e do seu Filho Jesus Cristo. E essa comunhão, ela não vem tão diretamente a nós, usando o texto de João, quando ele fala o que vimos e ouvimos, e as nossas mãos tocaram acerca do verbo da vida, e é isso que vos anunciamos,
para que tenhas comunhão. Quantas coisas tem aqui, irmão, quantas realidades espirituais, quantas necessidades aqui que nós precisamos aprender. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então os apóstolos fazem uma ligação direta entre o povo de Deus, uma espécie de elo de ligação entre aquilo que é mais sublime, falando da própria Trindade e dos níveis de comunhão dela, que chega aos apóstolos, né, e passa a nós por causa da palavra e do Espírito daqueles homens que foram trabalhados pelo Senhor, né, para que a igreja tivesse na sua doutrina, né, a perseverança daquilo que é a verdade. Se nós não perseveramos na doutrina apostólica e se perseveramos apenas nas ideias do cristianismo moderno, dificilmente teremos comunhão, porque não é a questão de estarmos juntos e comermos um churrasco, é participarmos da comunhão da Trindade. Está falando daquela vida que o Pai tem com o Filho desde os dias eternos, como nós falávamos com os irmãos ontem, o proston theon, né? O face a face, e o Espírito Santo como elo de ligação entre essas pessoas. Então a comunhão do Pai e a comunhão entre o Pai e o Filho é algo profundo, é algo tremendo, irmãos, e menos do que isso, Ele não escolheu para nós. A comunhão que nós participamos é a própria comunhão da Trindade. Então às vezes nós falamos assim, irmãos, vamos ter comunhão, porque comunhão é algo simples. Sim, você consegue perceber que é simples e ao mesmo tempo é complexo? É simples na sua manifestação, mas super complexo na sua essência, porque nós não estamos falando de qualquer comunhão, nós estamos falando de ficar juntos em torno de alguma coisa, de um falar, de uma pessoa, de uma ideologia. Nós estamos falando de estarmos juntos, sendo gotejados pela palavra e pelo Espírito, que nos introduz numa comunhão em algo que nós nunca percebemos, é algo que está no tempo nos preparando para a eternidade. Nós teremos comunhão eterna com o nosso Deus, e essa comunhão, João diz, é a comunhão do Pai, a comunhão que temos na condição dos apóstolos neotestamentários, é a comunhão do Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos que aprender a nos mover nessas duas esferas. Não seja tão simples, irmão, simples na caminhada, simples na expressão, simples no viver, assim como o Senhor Jesus era. Mas quem estava caminhando naqueles dias nas terras da Palestina, irmão, era o próprio Deus, com toda aquela simplicidade. Ali nele habitava toda a plenitude da divindade. Sabe, quando você olha o tabernáculo, isso que nós temos estudado alguns pontos nesses últimos 2 dias, você olha o tabernáculo e você vê que na última camada de pele que ele tinha, das suas coberturas, havia uma última camada que era chamada peles de texugo. E se você observar, o texugo é um rato que se move no deserto. E as peles de texugo me fazem entender que se eu olho o tabernáculo no deserto, o que eu vejo é um grande rato. E é assim que as pessoas veem, assim como no templo, das janelas do templo de Salomão, eram janelas que eram estreitas, não é? Eram janelas que eram estreitas por fora e eram abertas por dentro, elas eram grandes por dentro. Ou seja, quem está dentro da casa tem uma visão ampla do que está acontecendo fora. Quem está fora não entende o que está acontecendo dentro. Então pode ser que alguém passe por aí e fale, o que essas pessoas estão fazendo aí, cantando desse jeito? Por causa da janela, que não permite que eles enxerguem. Da mesma forma, quando eles olham, se um olhar de fora do tabernáculo, você fala, nossa Deus, que rato grande que está no deserto. Mas dentro desse aparente rato, habita o Deus da glória. Então, ao mesmo tempo que tem uma aparência de simplicidade por fora, tem uma aparência profunda de complexidade por dentro. Não se pode colocar as nossas mãos sujas dos homens não podem tocar nessa obra. Essa é a obra de Deus, irmãos. Essa não é a obra de Zeus e nem do eu. É a obra de Deus, essa a qual fomos chamados, fomos escolhidos, fomos destinados. Bendito seja o Senhor. E o que nós estávamos falando desde os 2 últimos dias é que Deus busca ter uma casa, porque Ele quer dessa casa utilizar como um organismo de manifestação da sua glória, a fim de que haja um testemunho acerca da sua própria pessoa, não só da pessoa do Filho, mas quando nós nos identificamos, quando os olhos são abertos para vermos quem é o Filho, descobrimos também quem é o seu Pai, porque o Filho faz tudo aquilo que o Pai faz. Ele se movimenta como o Pai, ele age como o Pai, ele expressa, ele é a imagem e a expressão exata
do seu ser, não no sentido do seu ser, mas do ser de Deus. Ele está se referindo ao Pai. A carta de Hebreus, quando está começando, ela está se referindo ao Pai. E diz que o Filho é a expressão exata, ou seja, tudo que ele faz é da mesma forma como o Pai faz. Então, a movimentação do Filho é uma declaração do Pai que está em oculto, que não pode ser visto. E agora, no propósito eterno de Deus, não agora, no sentido de agora exatamente, mas quando nós olhamos os escritos de Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 3, quando ele nos descortina o mistério de Cristo, nós vamos observar algo tremendo, que essa manifestação que Deus está fazendo, esse trabalho de manifestação do seu Filho, agora na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, não é para nenhuma outra coisa, é para que haja um testemunho no tempo daquele que Deus é. Irmãos, a igreja, não tenho mais nenhuma dúvida, desde jovem venho ouvindo e venho falando sobre isso. A igreja é de fato, irmão, como Paulo fala, uma extensão de Cristo. Se alguém acha que a igreja é isso, é aquilo outro, ainda não viu a igreja, não é? A igreja de fato é uma extensão de Cristo, né? Por isso que ele dela cuida e dele também a alimenta, e a ela também alimenta. Então, a igreja que foi colocada na terra está sendo edificada em todo momento. Por quê, irmãos? Porque Deus deseja manifestar aquilo que é próprio dele. O mistério que está dentro da Trindade, o mistério interrelacional das pessoas da Trindade, precisa ser visto no testemunho da igreja. Nós não podemos ficar com nada menor do que isso. E se isso é impossível para nós, graças ao Senhor que é impossível para nós, porque é possível para Deus. E se Deus planejou, como eu falava ontem, ele não vai ficar com uma boneca de pano, irmãos. Ele está preparando uma noiva para o casamento do seu filho. Ele não está satisfeito com uma boneca de pano. Não vamos nos reunir e vamos inventar algumas coisas para estar em torno de algumas coisas. Nós estamos dentro de um propósito eterno, de um Deus eterno, não é? Que nos chama, que nos convida, que abre os nossos olhos e trabalha em nós, para que esse propósito de fato seja conhecido entre os homens. E como lemos ontem também aos Efésios, diante também dos principados e potestades nos céus. Nos tornamos como peixes em aquários. Tem muitos olhos que estão sobre nós. E não querem ver apenas o testemunho da igreja, porque às vezes acham que o testemunho da igreja é a igreja. Não, irmãos, a igreja é um organismo pelo qual Deus se manifesta. E para se manifestar nesse organismo, ele precisa enchê-la dele mesmo. É isso que é edificação, não é? É isso que é construção da casa. O processo de edificação é crescimento, crescimento, pós-crescimento em Cristo. Se estamos crescendo em outra coisa, não há manifestação de Deus, porque o único que conhece a Deus é o seu Filho, o Pai. É o único que conhece o Pai é o Filho. O único que conhece o Filho é o Pai. E o mundo só pode ver, através da igreja, aquilo que é próprio de Deus, se a vida de Cristo, de fato, está sendo formada em nós. Já foi gerada, já há essa espécie de embrião aí no nosso espírito, mas ele precisa entrar nas áreas escusas da nossa alma, da nossa existência, não é? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a nossa razão. Para que então, por fim, haja esse nível de manifestação. Bom, de uma forma direta, tivemos vendo então o tamanho da necessidade que temos de assistir um primeiro ponto. Nós vamos lá e voltamos e seguimos um pouco mais. Vamos lá e voltamos e seguimos um pouco mais. O assunto do monte ainda é o assunto central do coração de Deus. Deus chama os seus amigos, aqueles os quais Ele deseja revelar o seu coração. E nessa expressão que nós começamos na sexta-feira, quando Deus fala para Moisés, subir o monte e fica lá, né? Nós temos duas expressões bem pequenas, e os exegetas amam essas expressões pequenas para se manter aí. Duas palavras que denotam o tamanho da nossa dificuldade. A primeira é subir o monte e ficar lá. Duas palavras que estão diametralmente opostas à nossa posição, naturalmente falando. Fomos colocados em regiões celestiais, esse é um fato, amados. Mas quase sempre parece que de alguma forma descemos dessas regiões e de repente nos vemos em nós mesmos. E quando estamos em nós mesmos, nós não conseguimos absorver, não conseguimos entender, não sabemos o que está acontecendo, temos extrema dificuldade. Então o Senhor fala para nós, o Senhor fala para a sua igreja, assim como falaram ao povo de Israel no Antigo Testamento pelo Shema: ouve Israel, vosso Deus, o Senhor é um só.
aquele testemunho do Antigo Testamento, passa para o Novo Testamento, agora não para a unidade essencial que precisa ser falada, porque isso já está formado no povo de Deus. Algo mais precisa ser formado. Uma primeira base foi formada: Deus é um só. Mas a revelação avança e agora o Senhor precisa falar que nesse Deus único, de essência e substância única, subsistem três pessoas distintas. Subsistência, não é? Ele não é apenas o ser, porque você sabe que tudo que existe é um ser. Essa é a ideia filosófica do que seja um ser. Então, tudo que existe é um ser. Só que os seres são diferentes entre si por substância ou por essência. Então, um ser humano é diferente de um ser angelical. Os dois são seres, mas a essência do ser humano é humana, a essência angelical é angelical. Então, aqui você está vendo que essência e natureza se diferem. Mas, não somente isso. Esses que se diferem, eles subsistem, ou seja, eles existem de forma específica e diferente, que o fazem diferente do outro. Então, na Santíssima Trindade, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando uma mesma substância. Não existe uma quarta pessoa. E não são apenas duas pessoas, são três pessoas que coabitam, não é, no mistério da coinerência de forma eterna. E essas três pessoas subsistem, têm a mesma essência, têm a mesma natureza, mas na subsistência são diferentes, porque o Pai subsiste como gerador do Verbo. O Filho subsiste como gerado, o Espírito Santo subsiste como exalado, e tem muitas outras nomenclaturas dessas pessoas que demonstram que existe diferença, não na essência e na substância, mas na forma comportamental. Então, você não pode dizer que o Pai desceu e morreu na cruz, porque essa era a heresia dos primeiros séculos, que chamava patripassionismo. Existem muitas heresias da Trindade, da Cristologia, etc., que estão todas lá. Quando você vê alguém batendo na sua porta e falando que Jesus é um Deus menor, isso não é uma heresia nova, porque os personagens morrem, mas os espíritos continuam, e voltam e retornam, não é? Então, na história da igreja, isso já tem de forma séria sido refutada, porque isso começou no início da história. Mas o que nos prende aqui? Vamos voltar para cá. É que Deus subsiste dessa forma, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E ao dar o seu Filho, a finalidade ao dar o seu Filho, é porque o Filho é aquele que revela ao Pai. E o Pai, juntamente ao Espírito, são aqueles que habitam, o Deus que habita na luz impenetrável. Você não pode ver, você não pode tocar, você não pode encontrar. É o Espírito Santo que também é Deus que prescruta essas profundidades e trazem a revelação dessas pessoas. Mas o Filho de Deus é aquele que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ao vermos o comportamento do Filho, encontramos uma realidade que nós nunca vimos antes. E não somente nós. Os principados e potestades também estão olhando para a igreja, eles não querem ver o testemunho da igreja. Eles querem ver algo que foi colocado nela. Eles sabem que, de fato, a manifestação do Filho na casa de Deus ou na igreja de Deus vai trazer o conhecimento do Deus que não se pode prescrutar. Ninguém pode prescrutar a Deus, irmão, a não ser que Ele mesmo se revela. O que nós conhecemos da parte de Deus é porque Ele veio até nós e se revelou. Não era que ele estava perdido e você o achou, irmão. Éramos nós que estávamos perdidos. E essa revelação chegou até nós. Mas que algo tremendo, irmãos. Então agora o Senhor prepara esse caminho, não é? E esse caminho de revelação, como nós lemos no profeta, o profeta diz em Abacuque, ele fala que o tempo chegaria, né? Toda a terra seria cheia do conhecimento da glória. E você pode falar, poxa, irmão, mas parece que toda hora você vai e volta nesse ponto. Irmãos, porque devido à complexidade conceitual que tem o tema, pode ser que a gente esqueça. E nós temos que entender, irmãos, que para sermos práticos, nós precisamos de todas essas definições, porque aqui não é só definição teológica. Aqui o que está se dizendo é que a própria Trindade deseja se manifestar na vida da igreja, para que Deus seja conhecido. Então essa é a prática da vida da igreja.
E é nisso que está a nossa existência. E é esse o motivo para o qual nós estamos sendo trabalhados, estamos sendo edificados. E o que é edificação, então, da casa de Deus, irmãos? É eu pagar minhas contas direitinho, andar de uma forma correta, não é? Eu não posso beber, eu não posso fumar. Sim, irmão, você falou a gota d'água do oceano. Porque não é manifestações dessas coisinhas apenas. É muito mais do que isso. É o próprio Deus, irmão, se manifestando através de você, através dos seus co-irmãos, através dessa comunidade, dessa família, desse casal. É Deus mesmo se manifestando. Se você olha para a sociedade contemporânea, você vai observar que tem muitas pessoas também que pagam direito, que etc, etc, mas nem Cristo tem. E você tem a Cristo não é apenas para pagar as contas em dia, irmão, você tem a Cristo para manifestar a glória daquele que está e que habita na luz inacessível, impenetrável. As pessoas precisam olhar para nós e não vermos uma forma de reunir. Elas precisam olhar para nós e serem tocadas pelo Espírito e pelo testemunho que está colocado em nós. E por isso a necessidade desse processo alavancado a todo momento de edificação, a todo momento, é o trabalho que Deus está fazendo. Quando você olha para o mundo e você pergunta ao mundo, no que o mundo está metido? O mundo está metido na serpente, naquele grande dragão, que era uma serpente no antigo lá, e no jardim era uma serpente, mas se alimentou tanto de pó que agora aparece como um grande dragão. 7 cabeças com 10 chifres, apavorando o universo. E está todo mundo apavorado com aquilo. Você acha que Deus está preocupado com aquilo, irmão? Deus está olhando uma mulher, irmãos, que está no deserto, que está gerando e que precisa dar à luz a um filho. Esse é o assunto de Deus. É nisso que o Senhor está com seus olhos. Uma mulher que está no deserto. Agora você começa a entender, irmão, por que há tanto calor nesse processo de edificação na nossa vida. Você começa a entender por que passamos por tantas etapas, não é? Como falávamos da outra vez, daquelas etapas, das 42 jornadas do povo de Israel desde o Egito. Quanto calor, não é verdade, irmão? Mas a nuvem e a coluna sempre estiveram presentes, porque Javé de Sabaote vai ter que se demonstrar dessa forma, porque é o Senhor dos exércitos, e se estamos em batalha, se estamos em guerra, Ele se apresenta. Esse é o nome dele apropriado para se apresentar diante de nós. Javé de Sabaote, o Senhor dos exércitos. É aquele general que não fica entrincheirado na guerra, ele não fica atrás, irmão, ele vai à frente na batalha, ele está à nossa frente, e tudo que ele faz tem esse proveito comum: edificar sua casa para sua morada em plenitude. O que é a edificação da casa de Deus? É um copo vazio, que é a igreja, porque se você tira a arca, irmão, acabou o sentido do tabernáculo. Sabe por que a igreja é importante? Porque o Deus da glória habita nela. Se você tira a arca, acabou-se, não tem mais nada. Mas graças ao Senhor, que a arca agora tem morada permanente na nossa vida. E não somente isso, irmãos, não somente isso. Não somente no início da nossa existência e da nossa história com Ele. Ele quer entrar nas áreas mais escuras, nas esferas mais escusas da nossa alma. Ele quer penetrar profundamente no nosso coração, não apenas aquele embrião que se uniu ao nosso espírito, como Paulo fala, aquele que se une ao Senhor, um espírito com Ele, Ele já está no meu espírito, eu já sou salvo. Tá bom, irmão, mas salvação é muito maior do que vida eterna. Você e eu temos vida eterna, você e eu não somos salvos completamente ainda. Quantas escravidões ainda nos prendem. Nós estamos aqui 3 dias falando, vamos subir o monte, irmão, vamos subir o monte. Será se de fato vamos subir? E fato é que se não subirmos, não há edificação. A edificação começa no monte da santa presença do nosso Deus. Ele falou, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o profeta, não é a igreja, é Ele. E se Ele usa a instrumentalidade dos santos, aleluia. Mas se Ele não usa, irmãos, nós estamos mortos no deserto. Bendito seja o nome dEle, porque essa confiança pode governar os nossos corações. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E Ele vai ter, não uma boneca de pano, mas um final daquilo que Ele já mostrou para João, porque João estava um pouco perturbado com as igrejas do Apocalipse e tudo aquilo que estava acontecendo. O Senhor falou, sobe para cá. Eu vou te mostrar uma coisa, sobe para cá. Então, quando sobe-se, não é? Esse lugar, essa esfera de domínio,
essa esfera onde Deus habita, essas regiões celestiais. Quando subimos para essas regiões, ele fala, logo fui arrebatado em espírito, capítulo 4 que lemos ontem. E quando ele chega nessas regiões, ele diz que viu um trono. E embaixo não conseguimos ver nada, só vemos o caos. Está ruim ali, está ruim aqui, acho que não vai dar para chegar, esse assunto aí de igreja está complicado. Imagem de Cristo, pelo amor de Deus, você bate até na madeira, não é possível um negócio desse. Não é possível a nós, mas é possível a Deus. E é o que Ele vai fazer, é o que Ele está fazendo. Então, João logo viu, seus olhos foram abertos, porque quando somos arrebatados em espírito, quando vamos para o espírito, como vamos para regiões celestiais, agora estamos perto do Rei, agora os nossos olhos são abertos. Lembra daquela cena apoteótica em Apocalipse, que aparecem os seres em torno do trono, e eles têm muitos olhos? Quem lembra disso? Por que tantos olhos, irmãos? Porque estão próximos de Deus. Quanto mais próximo de Deus, irmãos, mais é possível enxergar. Não enxergar como o homem vê, mas ver como Deus vê. Por isso essa necessidade de irmos para Ele. Amém? Tem muitas coisas na nossa vida que não são possíveis, irmãos. Nós achamos que sabemos, mas nós não sabemos. De fato não sabemos. Mas quando estamos na presença dEle, a primeira coisa que vamos ver é um trono. E o trono está vazio, verdade, irmão? Não, o trono não está vazio. Existe alguém assentado sobre ele. E o que significa isso? Que se o trono tem alguém assentado sobre ele, irmão, nada aqui embaixo está acontecendo por acaso. É Ele mesmo quem controla todas as coisas. Ele nunca perdeu o seu governo, irmão. Nunca. Não, irmão, mas o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né, para que não lhe resplandeça. Não, irmão, mas esse é o Deus desse século que está cegando o entendimento dos incrédulos. Mas, irmãos, a revelação da palavra de Deus tem chegado até nós, tem chegado até o seu povo. Deus não tem deixado o seu povo sem alimento. A questão é como nós vamos responder isso. Bom, então esse texto que fala do capítulo 24, quando Moisés sobe junto com os anciãos, 70 anciãos, depois sobe um período com Josué, e depois você vê Moisés sozinho, e passam-se 6 dias, e o Senhor não fala absolutamente nada, mas quando chega no fim dos 6 dias, o Senhor o envolve com uma nuvem, e aí começa o Senhor a falar, e as primeiras palavras são essas palavras que ele vai introduzir em relação a tudo aquilo que é necessário para a edificação da casa de Deus. Mas ainda um pouco antes, o Senhor pede para que Moisés suba o monte e fala, fica lá. São 2 situações que eu gostaria de compartilhar um pouco essa noite. Talvez não vamos chegar onde gostaríamos, mas vamos até onde o Senhor nos permite. Existem 2 situações que demonstram as nossas dificuldades de subir. Porque se a questão toda para a edificação é só a subida à presença de Deus, por que há tanta dificuldade em nós para isso, irmão? Não sei se meus irmãos percebem, não sei se essa é a minha dificuldade de um e outro, ou se é de todos nós. O primeiro ponto está relacionado à subida. É um caminho de subida. E naturalmente nós não gostamos de subida, não é? O segundo ponto é que temos que nos manter lá. E essa é uma outra dificuldade que temos. Então, subir, ou seja, ir à presença de Deus é algo difícil naturalmente, por assim dizer, para nós. Mas não somente subir, ficar lá é também para nós uma outra dificuldade. Então, eu gostaria de chamar os meus irmãos, acompanhe comigo Lucas, por favor. E Lucas vai nos mostrar, não numa abordagem exegética, mas quem sabe numa abordagem comparativa. Eu gostaria de ler um texto de Lucas com meus irmãos, no capítulo 5. Acompanhem comigo, por favor. Lucas, capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é chamado Mar da Galileia, de maneira não correta, porque não tem característica técnica de um mar, na verdade é um lago. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, lavavam as redes.
lavavam as redes. Primeiro ponto, isso que eu gostaria de compartilhar um pouco com os meus irmãos essa noite. Usando esse texto de uma forma a analisar do porquê há tanta resistência em nós na questão da subida do monte e nos manter nas regiões celestiais. Lucas, de uma forma analítica, nos mostra nesse contexto que aqui começam de fato as nossas dificuldades. O povo aperta ao Senhor. Nada do que está no Novo Testamento, irmãos, está isolado das realidades e das experiências que todo homem e mulher nessa terra passa. Quando você abre a carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 10, quando ele lança as bases, não é, para demonstrar que é possível ir ao Antigo Testamento e utilizar lições preciosas, ele começa dizendo: não quero que ignoreis o que aconteceu com os vossos pais no passado. Não ignora, porque aquela é uma história que, se você não tiver cuidado, vai se repetir contigo. Existem várias reprovações e também aprovações, então não ignore aquelas histórias. Então, quando o Senhor está diante de uma situação como essa em Lucas, alguma coisa provavelmente Ele quer nos dizer. O comportamento daquele povo não é um comportamento diferente, porque a natureza é a mesma, entende, irmão? Quando o Senhor falou, ninguém é bom, apenas Deus, o que Ele está falando? Que naquela época não existiam pessoas boas, mas agora o mundo evoluiu. Para onde que evoluiu? Irmão, continua da mesma maneira e da mesma forma. Então aqui é um quadro, uma cena onde as pessoas estão apertando o Senhor. E de uma forma estranha, o Senhor, que tem olhos como chama de fogo, irmão, Ele denuncia esse aperto. Esse não é aquele aperto daquela mulher do fluxo de sangue. Esse é um outro tipo de aperto. E no capítulo 6, aí a partir do versículo 23, se não me engano, de João, quando ele fala a questão de ser o pão da vida, ele denuncia essas pessoas. Ele fala: vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão. Então essa é a primeira característica da dificuldade que encontra o ser humano, mesmo sendo filho de Deus, para a subida do monte. Esse lugar de subida, essa dificuldade em subir, ela se estabelece muito provavelmente por causa da ação da nossa própria existência, da nossa própria natureza, que é contrária à natureza de Deus. Muitas vezes, irmão, para muitos de nós, ir ao monte, na verdade, é ir e chegar a Deus para ter dele, para ter de Cristo alguma coisa. Uma espécie de carrinho de supermercado, onde nós vamos passando pelas gôndolas, não é? E vamos colocando aquilo que de fato nos interessa. Mas o Senhor corrigiu isso. E o coração daquelas pessoas não estava bem adequado. Algumas coisas nessa cena me impressionam quando começo a meditar nesse assunto, porque eles estavam à beira de um lago. E vocês sabem que quando eles foram para os lugares profundos, quando ele foi para os lugares profundos com Pedro, coisas tremendas aconteceram por lá. E está nos ensinando a mesma coisa. Ele quer nos levar para lugares profundos. Ele quer levar para lugares para onde Ele possa nos falar, para onde Ele possa nos mostrar. Essas são as regiões celestiais, essa é a subida do monte, que a nossa natureza é tão contrária. Eu venho de um lugar, irmãos, como vocês sabem, alguns de vocês sabem, eu estou... A Lagoa de Araruama, que pega acho que 4, 5 municípios, é a maior lagoa hipersalinada do mundo. E nós caminhamos, muitas vezes eu e Nana caminhamos em torno da lagoa, fazendo exercício, fazendo caminhada, e você vê muito algo que é próprio na beira de lagoa hipersalinada, muita espuma. E parece que de alguma forma isso também pode, de uma forma analítica, nos dizer da vida superficial da experiência com Cristo. Tudo que está à beira do lago tem muita espuma, tem muita irrealidade, não é real. Isso fala dos níveis que de fato denotam o lugar e o tamanho da nossa real espiritualidade. Pessoas espirituais, irmãos, não estão à beira do lago, elas não estão no espelho d'água. Pessoas espirituais também não se fazem espirituais. Pessoas espirituais não se comportam externamente como pessoas espirituais. Pessoas espirituais são pessoas que têm recebido dessa formação profunda do trabalhar de Deus. E aquilo que começa no mais íntimo e no mais interior das experiências é que depois pode ser visto no mundo físico. É exatamente assim como nós estamos desenhados, você percebe? Nós temos um espírito, alma e corpo. Um movimento no espírito onde Deus habita. Vamos dizer que seja ele de quebrantamento. Então há um quebrantamento no homem interior no momento em que você está no mais alto monte da presença de Deus. Quando você e eu, Oxalá, nos quebrantamos lá, você percebe que algo
invadiu a sua alma, mas que não começou lá. Porque Deus habita no espírito, ainda que a formação de Cristo se dá na alma humana e depois na glorificação do corpo, quando o nosso Senhor retorna a essa terra. Lembram disso? É o ensinamento de Paulo em Tessalonicenses. Então, aquele quebrantamento que começa no homem interior, ele vai passar em uma das esferas da alma. Por onde? Pelos sentimentos, pela razão ou pelas emoções. Está aqui o canal. E agora ele toma o canal das emoções, porque você está... O quebrantamento te encheu, não é? Desse aspecto de emotivo, emocional. E de repente uma lágrima começa a sair dos seus olhos. Você consegue ver que começa no espírito, passa pela alma e é visto no mundo físico através de uma expressão do seu rosto, não é? Daquela lágrima que rolou, enfim, daquilo que aparece diante de você. Você consegue entender o que o trabalho de Deus é assim? Ele vem habitar no seu espírito, começa um processo de edificação em todas as áreas, porque a nossa mente está contrária ao que ele pensa e ao que ele idealizou. Os nossos sentimentos estão ocupados com outras coisas. Irmãos, se vocês não têm ideia que se Deus não trabalhar os nossos sentimentos, nós rompemos com a palavra de Deus o tempo inteiro. A palavra fala assim, mas eu não, mas assim não vou fazer. Quando mexe então em questões de relacionamento, meu Senhor, quando mexe em questões de filhos, marido, esposa, família, não é, irmãos, como isso aflora, e a palavra fala, faz dessa forma, mas o meu sentimento não está trabalhado para submeter aquilo, entende? Então, a formação de Cristo, ela se dá exatamente nessas áreas escusas, que ainda precisam ser dominadas. Por isso que eu falei, a salvação é muito mais ampla do que vida eterna. A vida eterna, se você partir agora, você vai estar com o Senhor, como muitos de nossos irmãos têm partido, e já estão nos aguardando lá. Mas, irmãos, Deus não quer apenas casa, lembra que tem falado desde o primeiro dia, Deus quer casa cheia. Ele não quer que as pessoas partam apenas com a experiência do Espírito, habitar no seu Espírito. Ele quer que as pessoas, antes de partir, possam cooperar com Ele nessa obra de edificação, como diz Paulo, aprove a Deus revelar o seu Filho através de mim. É isso que Deus está fazendo, nos dando de Cristo para manifestar através da nossa vida a Cristo. E quando Cristo é visto, o Pai é revelado. Mas quando nós olhamos para a beira daquele lago, tudo que vemos é irrealidade. Quando você vai para Levítico capítulo 2, quando o Senhor fala a maneira de chegar a Ele, irmãos, Ele fala para não chegar a Ele com mel, com coisas doces, com coisas meladas, sabe? Ele não quer irrealidade, Ele quer realidade. Sabe, irmão, às vezes queremos fazer uma música de fundo para chorar, às vezes queremos fazer uma e outra coisa, nós estamos sempre querendo fazer algum tipo de manipulação, não é? Para dar a Deus o que Ele nunca vai receber, nunca vai receber. Deus é real, irmão, não se pode dar. Imagina você, irmão, eu posso até dar para minha esposa uma flor, irmão, e falar assim, acho que deu certo, né? Você pode até fazer isso, irmão, mas para Deus você não pode fazer isso. Ele conhece as intenções do seu coração e também do meu, não é? Então, o assunto da beira do lago é o assunto que nos dificulta a subir, nos dificulta o caminho da presença de Deus. Outra cena que aparece na beira do lago não são só de espumas de irrealidades de vida cristã, mas aparece também, não sei se vocês perceberam, os discípulos estão lavando redes. Eita, lugar para ter problema, irmão, é beira de lago. Vida espiritual cristã, irmão, rasa é vida cheia de rede. A gente só mexe com rede, nós viramos uma igreja, a igreja dos bombeiros, sabe? Dos extintores. A todo tempo temos que apagar algum tipo de fogo que se aproxima. Irmão, como é precioso, irmão, você ter no seu coração, e que isso, oxalá, ganhe os nossos corações, o sentimento de que nós precisamos ir juntos a águas profundas, porque é lá onde os problemas diminuem, é lá onde a revelação é dada, é lá onde os nossos olhos são abertos, é lá onde podemos conhecer de fato o Senhor, como Pedro falou, Kairos, ele fala, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Só lá, na beira do lago, tudo tem meus problemas. E você vai lembrar daquela expressão do irmão Atmani, quando ele fala,
E aquilo me chamou muita atenção, já falei acho que mais de uma vez isso. Ele fala, se você está navegando e de alguma forma aparece uma grande pedra na sua frente, como você vai fazer? Você desce para retirar essa pedra do fundo para você continuar, ou você espera a elevação do nível da água? E aquilo me chamou muita atenção. Eu era jovem ainda quando li isso e nunca mais esqueci. Falei, está aqui o segredo. Esse irmão conseguiu dar um exemplo do que de fato é a vida cristã. Não é tirar as pedras, não é mexer nas redes da beira do lago. A beira do lago sempre vai ser a beira do lago. E se você se envolve com rede, toda hora tem uma rede para você desenrolar. Você fica enrolado nela, enrola os outros com ela, perde seu tempo, perde o tempo dos outros. Por quê? Porque o problema não está nas redes, o problema está na vida à beira do lago. E sempre quando a gente vive, se a nossa existência está na beira do lago, tudo que temos são redes, redes e redes, para lavar, para mexer, espuma, etc. O que o Senhor faz então? Nós vamos tirar a pedra? Tem alguma condição para você tirar a pedra daquilo que é a sua própria dificuldade? Tirar a pedra faz parte do processo de edificação, irmão. Não se tira a pedra, tem que entrar na presença de Deus, tem que ir desesperado para aquele que é poderoso para tirar você do seu opróbrio, do meu opróbrio, das nossas vergonhas. Tenta tirar a vergonha, irmão, você vai ficar tentando tirar a vergonha a vida inteira. Nós, de fato, segundo a carne, somos uma vergonha, somos uma bênção em Deus e em Cristo. Então, o que nos resta, irmãos? A profundidade. Então, esses são assuntos que são primordiais, irmãos, quando nós falamos da edificação da casa de Deus. Eles nos tocam, percebe? E no segundo momento, então, o Senhor avança um pouquinho com o barquinho, vai mais para dentro, estamos fazendo essa analogia aqui. E quando ele avança e chega até o ponto de arrebentação, diz que ele começa a ensinar. Isso me chama a atenção, porque quem ensina sabe que no método de aprendizado você só ensina quando alguém aprende. Então, se ele está ensinando, agora num pouco mais distante, é provável que algumas pessoas estejam aprendendo. E aqui nós estamos vendo um segundo nível de vida cristã, quando nós começamos a aprender. Agora estou entendendo, Senhor, essa beira do lago não é para mim, eu preciso avançar. Senhor, eu preciso ir para a Tua presença. Senhor, eu preciso estar contigo. Minha família precisa estar contigo. Como nós falávamos quando Pedro fala, chegando-vos para Ele, não está falando chegando à reunião, irmão, nem chegando à Bíblia, porque às vezes você chega à Bíblia e não encontra Ele. Você chega na reunião e fala, nossa Deus, mas que reunião estranha aquela. E o outro sai cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu, irmão? Alguém saiu tão feliz, parece que está nos céus e eu estou no Hades. Porque alguém chegou e tocou, irmão, e alguém chegou e não viu. Entende? Então, chegando-vos para Ele é algo mais do que chegar em algum lugar, é chegar a Ele mesmo. É isso que Ele está nos convidando a esses dias, irmão. A verdade ensinada na arrebentação por Cristo é a verdade necessária para o aprendizado. Mas tem um momento que Cristo, na sua experiência com Pedro, fala, vamos embora para o lago na parte mais profunda. E quando ele chega na parte mais profunda, irmão, agora não é só aprendizado no sentido de se entender o que está sendo dito, é aprendizado de se ver aquilo que foi ensinado. Nós estamos precisando nesses dias ter olhos abertos para ver o que já nos foi ensinado. Vou tentar explicar isso, irmão, é muito difícil. Sabe, às vezes você está diante de você uma certa escritura, você consegue compreender, eu estou entendendo tudo o que está escrito aqui, mas de alguma forma, irmão, parece que nós não conseguimos penetrar a profundidade dessas letras. Sabe por quê? Porque você e eu não podemos fazer isso. Quem faz isso é o Espírito. É o Espírito que se move por trás das letras para dar testemunho dessa verdade. E não só dar testemunho da verdade, para te introduzir nessa verdade. Deus é aquilo que é, Deus se revela como Ele é, e Deus se dá, irmão. Quando Ele mostra para você uma verdade, Ele não está dizendo, você agora está entendendo o que está acontecendo? Não é isso, irmão. Quando Ele mostra para você uma verdade, Ele fala, eu sou em você isso. É a realidade espiritual que o Espírito Santo produz pelas Escrituras para nos introduzir naquilo que Deus quer. Deus é real, irmãos. E Ele busca a realidade em nós, Ele busca a realidade na sua casa. E agora você começa a entender por que Ele quer encher a casa, porque se Ele não encher a casa, não há realidade.
a superficialidade, a espuma, a beira do lago, a redes, tudo que resta é isso. E esses são os impedimentos que nos levam a ter dificuldades se nós queremos o Senhor, apenas porque Ele pode nos dar de fato alguma coisa. Irmão, já temos uma congregação, temos uma família, os irmãos aqui são tão queridos, mas, irmão, será se é só isso que o Senhor tem para nós? Será se Ele não está nos chamando para algo mais profundo? Será se Ele não nos continua a chamar, não só para sair da beira do lago, mas para passar os níveis de arrebentação do lago e ir com Ele para as águas profundas? Esse lugar de profundidade é o mesmo lugar que Moisés foi chamado, quando o Senhor falou, sobe o monte e fica lá. Quanta dificuldade, irmãos, para subirmos, porque a beira do lago nos parece um lugar tão confortável. Mas nós nunca vamos, irmãos, de fato, avançar naquilo que Deus tem para nós, se o nosso coração não for ganho para as profundidades. É nas profundidades, é na presença do Rei, é no alto e sublime trono, é lá, no mais alto do monte, nas regiões celestiais descritas por Paulo no capítulo 1 de Efésios. É lá que está a bênção, irmãos. É lá onde Ele ordena a bênção para sempre. Esse é o lugar de comunhão, onde a igreja nunca deveria ter descido. A igreja é aquela, como eu falei aos irmãos dos Tessalonicenses, como todas as demais, podemos seguir o exemplo aqui mesmo de Joinville. A igreja de Joinville está em Deus, porque ela é a igreja de Deus, ela é a casa de Deus. Mas também ela está com os pés em Joinville, porque ela precisa trazer da parte de Deus aquilo que é próprio dele. Para onde? Para Joinville. Se ela tem apenas os pés em Joinville, irmãos, ela não consegue testemunhar, os céus não são trazidos para a terra. Não é uma questão do que pregamos, irmãos, é a realidade espiritual que precisa ser vista entre nós. Não é o que falamos, irmãos, que convence as pessoas. É a demonstração de espírito e de poder. É esse o Evangelho. Então você percebe o quanto Deus precisa aprofundar o seu trabalho em nós, irmão, e como o nosso coração precisa estar aberto a esse trabalhar divino. Será se o Senhor está satisfeito conosco naquilo que nós temos chegado até aqui? Ou será se Ele quer avançar um pouco mais, irmão? Será se estamos naquele nível de arrebentação? Será se estamos nas irrealidades da beira do lago? Ou se de fato estamos percebendo que o Senhor pelo menos está nos falando na arrebentação, dizendo, eu quero você como Pedro, quero te mostrar algumas coisas, sobe para cá, como falaram a João. Eu não tenho dúvida que Deus tem muitas coisas a nos falar. E Ele nos fala, irmãos, sabe como é que Ele nos edifica? Como é que Ele nos edifica? Naquilo que Ele nos fala. O que Ele nos fala é próprio daquilo que é dEle. Deus não fala outra coisa que não seja Ele mesmo. Os seus propósitos é a manifestação dEle. Encher essa casa é encher essa casa dEle. Manifestar a sua glória é manifestar a glória dEle. Você percebe que somos só um organismo pelo qual Deus usa para se manifestar? Então, por que devemos ouvir? Porque quando ouvimos a palavra de Deus, ela gera em nós a fé. A fé vem pelo o ouvir a palavra de Deus. E onde se ouve essa palavra? Onde se ouve essa palavra? Na presença dEle. Se eu quero ouvir aquele irmão a 2 quilômetros de distância, eu posso fazer isso? Não tem como. Poxa, mas eu preciso ouvir o irmão. Você tem que ir à casa dele, você precisa sentar com ele, você precisa ter comunhão com ele, e ele vai abrir o coração dele para você. Assim é o nosso Deus. Nós precisamos estar sentados juntamente com ele, à mesa com ele. Ele se assenta à cabeceira da mesa, ele é o anfitrião que está nos convidando. Não é eu que chego, Senhor, eu cheguei de repente, o Senhor pode me receber? Não, irmão, você nem nasceu ainda e ele já está chamando você. É Ele que vem desde os dias de Miqueias, do capítulo 5, das suas saídas, desde os dias da eternidade. É Ele que tem vindo. Fez a irrupção da história, como nós falávamos ontem, veio morar dentro do homem. Olha, irmão, Ele está vindo desde os dias da eternidade. E aí você tem todo o Antigo Testamento, toda a tipologia do Antigo Testamento, todos os profetas, tudo que se falava dele. Ele faz a irrupção, Ele faz o trabalho que deveria fazer, Ele vem habitar dentro de nós depois da sua morte, ressurreição, ascensão, enviado ao Espírito. Ele vem habitar dentro, Ele saiu dos dias da eternidade, dias longínquos, para se relacionar conosco, porque onde que Ele veio habitar, irmãos? Ele veio habitar no nosso espírito. Então é Ele em nós e nós nele.
Uma coisa, irmãos, é Cristo estar em nós. Outra coisa é nós estarmos muito distantes. Então é necessário que Ele esteja em nós, e Ele já está. Agora é necessário que estejamos nele. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Você está vendo a beira do lago? Não é tentar fazer alguma coisa fora do espírito. Não é tirar as redes. É ir para o fundo. Quando se vai para o fundo, assunto de rede está na beira. Assunto de profundidade está em Deus, está em Cristo. Está no mar alto. Bendito seja o nome do Senhor. E esse mar alto representa o nosso próprio espírito onde Ele habita. No momento em que você se volta para Ele, lembra de Jenny Guyon quando dizia: perfeição é algo muito simples. Meu Deus, quase que eu parei de ler o livro. Falei, como assim, irmã? Ela disse: a perfeição habita em nós, e quando você se volta a ela, você é perfeito. E aí logo pensei naquele texto, quando o Senhor fala: anda em minha presença, e o quê? E ser perfeito. Se Ele nos dá atributos tão pesados como esse de perfeição, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, irmão, só Ele pode nos socorrer para isso. Mas Ele teve um caminhar perfeito, e se estivermos em união com Ele, irmãos, a nossa caminhada é perfeita também. Bendito seja o nome do Senhor. E aí aqui nós podemos ver que o capítulo prossegue para nos dizer um pouco das virtudes daquilo que acontece no mar alto, e segue o texto. Versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. Parece que quando chegamos no mar alto, aquelas coisas que estávamos sempre tentando fazer, estávamos tentando pegar peixe. Esses dias, os irmãos na nossa próxima, nossa localidade, estávamos evangelizando 2 anos, não pegamos nenhum peixe. E às vezes não sabemos porque evangelizamos 2 anos e não caiu nenhum peixe na rede. Será que a gente estava jogando a nossa tarrafa para pegar espuma? Será que a nossa tarrafa não estava no lugar apropriado? Quando chegamos nos lugares mais profundos da experiência cristã, o Senhor fala: pode jogar, que acontece. Sabe, irmão, você consegue ver que começam as coisas efetivas, porque pode parecer para alguém ser muito parada essa ideia de subir o monte e ficar por lá, tem tanta coisa para fazer aqui por baixo, mas as coisas que precisam ser feitas aqui embaixo precisam ser governadas pelo Espírito que está nas regiões celestiais. E se Deus nos colocou lá juntamente com Ele, não é para sair de lá, é para permanecer lá. Você consegue ver essa ligação que tem do que Paulo fala com o que o Senhor fala com Moisés lá no Antigo Testamento? Está falando a mesma coisa. Então agora, no momento, é como se dissesse: Senhor, o especialista aqui sou eu. Pois é, você é um especialista que não pega nada, porque você trabalha à noite, e muitas vezes é o que a gente faz, irmãos, estamos trabalhando à noite toda, e parece que nada acontece, alguma coisa está errada, irmão, será ou não? Não, irmão, mas nós conseguimos um crescimento, não, vamos para esse lado então agora. Não, mas nós temos um crescimento absurdo, você não entende isso. Irmão, mas esse crescimento junto a Ele, a edificação para a glória. Se nós conseguimos crescer muito em números, a edificação, está havendo edificação para a glória? Ou é crescimento, ou é fé salvífica, que não tem nada de errado. Mas no momento em que cresce muito, imediatamente você fala: continua aprofundando a experiência da vida mais oculta, porque mais coisas tenho para te dizer. Porque na medida que eu falo, vou parafrasear, na medida que eu falo, vocês são edificados. Vocês são edificados com aquilo que eu falo. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Quando a palavra é exposta a vocês e vocês recebem a palavra, vocês recebem junto com ela o Espírito da palavra, e é esse Espírito que edifica. Quando você crê, aquilo que parece estar oculto é manifestado como uma realidade espiritual a você. Mas como você consegue crer? Você consegue crer por ouvir, por ler um livro? Não, você crê quando está exposta diante dos seus olhos a própria palavra de Deus, que tem um espírito que se movimenta por trás, assim como tem espíritos que se movimentam nos filmes de terror, que alguns irmãos gostam.
como tem espíritos que se movimentam em determinadas literaturas que os irmãos não deveriam ler, pelo menos antes de ser vacinados, não contra o coronavírus, senão contra determinados assuntos que destroem a fé cristã. E começa-se na terra por muitas leituras e variados tipos de espíritos e penetrações malignas. Uma grande confusão entre o povo de Deus, porque a igreja não é lugar para se falar qualquer coisa. A igreja é depositária de um depósito. Então, tudo que tem que se falar na igreja é aquilo que é próprio de Deus. O que a igreja tem que receber é aquilo que é próprio de Deus, porque ela tem que expressar a Deus mesmo. Você não pode chegar e contar uma história para a igreja. Então, muitas vezes a gente vai para aquelas literaturas que parecem ser interessantes por isso e para aquilo, e desconhecemos que tem um espírito que se move por trás daquilo. E quando você começa a lidar com aquelas letras, daqui a pouco você começa a se sentir estranho, diferente, e muitos têm se afastado do Evangelho por causa dessas literaturas, porque não entendem que não são apenas literaturas, mas que tem espíritos que se movem por trás. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que lemos, com aquilo que expomos diante dos nossos olhos. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é para gerar fé, não é? É para gerar fé. E quando você crê, então isso é realizado. Deus pode realizar. Por isso que o justo viverá pela fé. A edificação também é pela fé. Se nós não cremos que podemos nos achegar na presença de Deus, imagine, irmão, se podemos nos achegar à presença de Deus, e nós estamos falando que na presença de Deus que começa o processo de edificação da casa de Deus. Imagina se você não acredita nisso. Imagina se eu creio numa outra coisa. Não, é possível. Tem um outro modelo? Não, teve um irmão que teve uma visão de um modelo. Qual o modelo, irmão? O modelo é esse, irmão. E o falar que acontece no mais profundo da nossa experiência com Deus é pelo Espírito Santo, nos falando e nos revelando desse modelo que está no coração de Deus de forma eterna, que nunca vai mudar. Se você mudar, você e eu, nós corremos o risco de chegar no final da carreira e sermos reprovados. E se de fato estamos certos acerca do reino milenar que ainda está por vir, se isso é de fato, não é, uma verdade para todos nós, podemos estar reprovados para isso. E por isso nós falávamos ontem sobre os demais aspectos que são necessários para a edificação da casa de Deus. Então aqui, olhando aqui, vamos terminando aqui essa parte quando diz, versículo 5, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Então há uma palavra, irmãos, quando a intimidade com Deus, quando nós aprofundamos a nossa vida com Deus, trabalhamos muito, irmão, recolhemos pouco. Lembra lá do princípio de Ageu? Trabalhou muito, recolheu pouco. E o que ganhou no saquetel furado. O pouco que ganhou foi soprado, porque o saquetel estava furado, foi tudo embora. Mas quando chegamos no monte da Santa Presença, então nessa forma analógica, o Senhor fala, lança a rede, é diferente. É a palavra do Senhor que está sendo liberada. E agora nós podemos avançar, porque agora a palavra foi liberada. Nós precisávamos ouvir e de fato agora ouvimos. É o mesmo que está acontecendo com Moisés no monte. E ele segue dizendo, versículo 6, e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe, rompia-se-lhes a rede que se rompe agora não é a rede da confusão na beira do lago, é a rede que se rompe por conta da abundância que é o fruto produzido desde a presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, irmãos, somos muito frutíferos, somos muito eficazes. Pode parecer que estamos gastando tempo, na verdade, estamos investindo tempo. Agora, de fato, irmãos, começa o processo de edificação da casa. E agora começa todo esse assunto, porque agora essa quantidade de peixe é tão grande que eu falei, vem Marcelo, vem irmão, vem irmãos, vem, tem muito aqui.
O assunto do companheirismo, agora temos algo para repartir com os nossos irmãos, porque a edificação, ela toca a cada um de nós. Ninguém pode fazer edificação da casa de Deus sozinho, isso não é o trabalho do pastor, nem do diácono, é de todos nós juntos. Sabe por que nós não estamos vendo a casa de Deus ainda edificada? Porque os santos não têm se levantado para trabalhar. E quando se levanta para trabalhar, muitas vezes quer fazer o que quer, e nós vemos esse princípio ontem, porque primeiro precisa ter coração voluntário. Mas o Senhor fala, e esta é a oferta, ou seja, o nosso coração é voluntário, um coração de se apresentar ao Senhor para aquilo que Ele quer fazer, mas é Ele que vai determinar aquilo que nós devemos entregar, ou seja, porque o próprio Espírito colocou a cada um no corpo como Ele quis. Então às vezes nós fazemos a confusão de, ao mesmo tempo que nós colocamos de uma forma voluntária, nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, e não pode ser dessa forma. Então o coração tem que ser voluntário, mas a presença do Senhor é necessária para que possamos ouvir quais são os materiais apropriados para a formação dessa casa. Se você vai edificar, irmão, não é? Como Paulo fala em Coríntios capítulo 3, como você vai fazer? Eu, como sabe arquiteto, pus fundamento, e outro edifica sobre ele, e Paulo fala, mas veja como edifica. Então não é só uma questão de coração voluntário, precisa haver uma visão, não é? Da maneira como Deus edifica. E não somente os materiais, mas também você vai observar que existe uma inter-relação entre os santos. Então o meu trabalho vai até aqui, o trabalho daquele irmão vai até ali, e quando eu chego ali, já não sou mais eu, é o meu irmão. E quantas lições eu tenho que aprender, porque eu preciso chegar até ali de uma maneira ética, educada, e falar, meu irmão, agora o irmão precisa avançar, não é? Eu não estou ali para fazer nem para substituir ele, mas permitir que ele possa avançar, e mais do que isso, apoiá-lo naquilo que é necessário para ele. E nos apoiamos mutuamente, nos repartimos mutuamente. Você vê que a mesma história está disposta na entrada do sacerdócio para o templo, para o serviço do Santíssimo, do Sumo Sacerdote. Então ele entra para sacerdotar. Então a entrada não é reino, a entrada é sacerdócio. Consegue compreender? A entrada do Santíssimo, ou do Mar Alto, ou do Alto Monte, ou das regiões celestiais, estamos falando do mesmo. Essa entrada, ela é sacerdotal. Ele entra como sacerdote, ele entra para sacerdotar. E depois que ele está na presença de Deus, lá ele vai ter as orientações de tudo aquilo que Deus precisa repartir com o seu povo. Quando você entra na presença de Deus, meus irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, cada um de nós, o Senhor enche as nossas mãos de peixes e de pão e de pães, para que a gente possa sair, vocês entendem? Para que a gente possa sair de lá, daquele lugar, e trazer os peixes e os pães para alimentar, para saciar, para edificar os nossos irmãos. Como nós vamos trabalhar se nós não temos essa experiência? Como vamos servir se não vamos para esse lugar de profundidade? Entende? Porque quando o Senhor fala subir ao monte, é um caminho de subida, não deveria ser de descida? Não deveria ser mais simples, mais fácil? Nós viemos alguns de nós viemos do mundo, nossa, apanhamos lá igual boi ladrão. Não deveríamos descer agora? Não seria agora, agora o Senhor vai me usar. Não, irmão, o caminho de subida, ainda há conflitos naturais, ainda há resistência na nossa natureza contra a vontade de Deus. Você sabia disso, irmão? Que você e eu, nós somos resistentes em áreas e em esferas da nossa vida. Nós resistimos à palavra de Deus, nós resistimos a Deus mesmo, e até nos acomodamos com isso. Você sabia, irmão, que a gente faz isso? Quantas coisas o Senhor precisa derrubar em nós. Mas você está navegando e você vê essa grande pedra, fala, eu vou mergulhar e vou tirar. E fica aí a vida toda, irmão, tentando tirar a pedra do fundo. Tem que elevar o nível da água, irmãos. O nível da graça, do Espírito, da presença de Deus. Isso foi provavelmente o que os nossos chamados irmãos pentecostais buscaram pontuar na história que lhes era devido. E muitas vezes vamos para um extremo e agora queremos o Espírito, não sabemos nem do que está falando, nem sabemos do que se trata. E aí vamos para o extremo porque deixamos a palavra. Ou então vamos para a palavra e nos tornamos os mais corretos dentro daquilo, mas não há vida alguma, porque a vida da palavra está no Espírito. Irmãos, Deus tem nos dado, pela sua misericórdia, a sua palavra.
Em muitas localidades, Deus tem ministrado a sua palavra. Eu penso sinceramente que não tem faltado. Mas por que ainda nos falta algo? Provavelmente. Pode ser, irmãos. Nós temos recebido ainda, a palavra do Senhor dita num segundo nível da nossa existência, da nossa experiência cristã. Ela tem apenas estado na arrebentação e nós temos conhecido algumas verdades. Não colocamos placa aqui, porque aqui é a igreja de Deus, reunimos assim, e estamos satisfeitos, não sabendo que está à beira do lago. Está feliz da vida, porque não coloca uma placa lá fora, e a placa que está no seu e no meu coração, e as resistências que estão na existência da nossa alma, e as dificuldades que temos de caminhar, e as pedras que não nos permitem navegar mares profundos. Quem vai tirar isso, irmão? O Espírito Santo. Então nós precisamos, irmão, desesperadamente, aleluia, desesperadamente, navegar para lugares profundos da presença de Deus. Se você quer ter essa experiência, irmão, ora ao Senhor. Senhor, me leve a lugares profundos. Eu quero ter a experiência, Senhor, daquilo que o Senhor está falando comigo. Irmãos, me entendam aqui. Eu nunca, porque jamais faria isso, irmão. Você não pode colocar uma verdade em detrimento de outra. As verdades, elas se complementam. A palavra alités do grego traz a ideia da verdade como uma balança, assim como justiça. Então aqui está a verdade e aqui também está a verdade. E por que ela está aqui e aqui? Não porque ela é relativa, é porque ela se autoequilibra, entende? A verdade sempre traz equilíbrio. Vou te dar um exemplo. O Senhor Jesus falou isso, não é? Quando diz, errais por não conhecer as Escrituras. E o quê? E o poder de Deus. Você consegue ver um par aqui? E esse par só se coloca como verdade. Essa expressão só se coloca como verdade porque ela traz dois aspectos de algo que se autoequilibra. Se você conhece o poder de Deus, mas não conhece as Escrituras, irmão, vai ter desvio, sabe? Porque nem tudo que se move nas regiões sobrenaturais necessariamente é divino. Por isso que muitos de nossos irmãos, inclusive irmãos importantes na história, foram enganados por espíritos. Então, do que precisamos? Precisamos da palavra. Mas precisamos apenas da palavra? Não, irmão, nós precisamos também do Espírito que se move por dentro dela, para que nos traga essa experiência real daquilo que Deus está buscando em nós. Sabemos que é o propósito de Deus, sabemos de Gênesis, Apocalipse, como as coisas funcionam, e ficamos olhando aquilo como um filme, parece que nunca vamos entrar naquela realidade. E começamos já a duvidar. Ah, Senhor, não deve ser isso não, deve ser outra coisa. Então, já estamos aqui, vamos ficar por aqui. Não, irmão, não vamos ficar por aqui. O Senhor está nos chamando, irmãos, uma vez mais, para entrarmos na presença dEle, para estarmos com Ele, a fim de que Ele possa fazer aquilo que Ele deseja fazer em nós. Bendito seja o seu nome. Vamos orar. Nós bendizemos a Ti, Senhor. Nós bendizemos a Ti porque sem Ti nada podemos fazer. Obrigado porque o Senhor tem nos dado essa consciência que não podemos fazer nada, absolutamente nada sem Ti. Por outro lado, tudo podemos naquele que nos fortalece. A nossa oração nessa noite, Senhor, é que se o Senhor não nos levar a lugares profundos, Senhor, o Senhor não terá em nós aquilo que o Senhor deseja, porque nós sabemos que tudo, absolutamente tudo começa em Ti. Todo dom, toda dádiva, todo dom, tudo que é perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Senhor, nós oramos nessa noite para que o Senhor passe além das nossas próprias palavras e possa imprimir nos nossos corações aquilo que é a Tua verdade. Senhor, nos faça como aqueles que o Senhor deseja fazer. Passa à nossa frente, Senhor, e faça conforme a Tua vontade. Nós queremos pedir que o Senhor nos perdoe, Senhor, a nossa dificuldade, Senhor, de ir após o Senhor, a nossa dificuldade de seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá.
A nossa dificuldade, Senhor, de subir o monte, de levar madeira de forma responsável, de edificar a casa, para que o Teu nome seja glorificado, para que o seu coração seja alegre, como o texto diz, Senhor, e me agradarei e serei glorificado. Senhor, custe o que custar. Senhor, custe o que custar. Avança com o Teu propósito em nós. Avance com o Teu propósito em nós, através de nós, através das nossas famílias, das nossas comunidades. Senhor, o mal tem avançado na terra. Ó Senhor, os dias são maus de fato. Senhor, mas o Teu propósito não caiu por terra. Tu segues firme, Senhor, resoluto, assim como Teu filho, que havia no seu rosto a intrépida resolução de ir a Jerusalém. E ele bem sabia o que o esperava por lá. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver a grandeza do Teu propósito e a grandeza naquilo no qual estamos envolvidos. Pai, do nome de Jesus, tira-nos de nós mesmos. Jogue por terra, Senhor, todo bloqueio que impede o fluir, o avançar da Tua obra em nós. O Senhor sabe fazer isso como ninguém, nós não sabemos, nós confessamos que nós não sabemos, mas o Senhor sabe como faz. O Senhor nos ama, Senhor. O Senhor tem demonstrado o Seu amor por nós. Por isso a nossa oração, Senhor, é que o Senhor avance e tenha em nós aquilo que o Senhor deseja ter. Glorifique o Teu nome nos santos. Glorifique o Teu nome nos santos. Avança com o Teu propósito nessa cidade. Senhor, se algo está fora de lugar, ajusta-nos. Ajusta-nos, Senhor. Não queremos estar como um copo cheio na Tua presença. Queremos estar vazios, para que o Senhor tenha um lugar em nós, para fazer o que lhe apraz. Precisamos ser cheios de Ti, Senhor. Cheios da Tua presença, cheios da convicção, Senhor, da graça, da unção, Senhor, do Seu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a cultivarmos a Tua presença, a subirmos esse tão difícil e alto monte, Senhor, que tem sido para nós. Ajuda-nos, Senhor, e seremos de fato ajudados. Socorra-nos, Senhor, e seremos de fato socorridos. Senhor, nós queremos orar sinceramente diante do Senhor. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, perdão pelas nossas distâncias, Senhor. O Senhor que nos amou tanto, Senhor. O Senhor que provou tanto desse amor maravilhoso para cada um de nós. Não deveria ser recíproco, Senhor, da nossa parte, nos abrir o Senhor e permitir que o Senhor avançasse com a Sua vontade em nós? Senhor, tenha compaixão do Seu povo. Edifica a Sua casa nessa cidade. Seja com os irmãos, com os santos aqui. Seja com aqueles que invocam o Seu nome com sinceridade, que amam o Senhor, aqui em Joinville. Edifica a Tua igreja nessa cidade e nos arredores, e em todos os lugares onde se invoca o Teu nome. Avança com o Teu propósito. Não importa o que seja, não importa o que aconteça. Avança com o Teu propósito, Senhor. Tu és digno. Tu trabalhaste, Senhor, para ter aquilo que o Senhor deseja, e o Senhor vai ter o que deseja. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.